Pessoal, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com uma plateia tão seleta, né? Muito obrigado aí à diretoria, tá? Pelo convite aqui nessa noite. Eu queria conversar com vocês, deixar uma mensagem para vocês o seguinte: a maneira como nós participamos dessa vida é diferente para cada um de nós. E nós vamos trocar uma ideia sobre isso, tá? Vamos imaginar um restaurante grande, mas bem grande, sei lá, 10 vezes o tamanho dessa sala, ok? O cliente entra, é recebido pelo maître, o maître o leva até a mesa, tá? E aí ele vê o garçom andando uns 50 metros da cozinha até a mesa dele. E o garçom fala assim: bebida, senhor? Fala, me traz uma coca com gelo e limão. E deixa o menu. Aí ele vê o garçom andando mais 50 metros até a cozinha, né? E até o garçom voltar, deu tempo então dele dar uma olhada no menu e escolher o prato quente. Quando o garçom chega e se debruça para poder colocar a coca no copo dele, ele vê que cliente observador, ele vê que o garçom tem uma colherinha de sobremesa no bolso. Aí ele fala: escuta, por que você tem essa colherinha de sobremesa? Ele falou: como o senhor vê, nosso restaurante é muito grande, né? Nós contratamos um engenheiro de processos e ele mapeou que 20% dos clientes acaba derrubando a colherinha de sobremesa. Então a gente até ir lá e buscar, né, demora muito. Então a gente já tendo a colherinha, nós economizamos 2 garçons na hora do maior movimento. A gente falou: puxa vida, que interessante, né? Aí quando o garçom traz o prato quente, né, e começa a servi-lo, o cliente muito observador, ele olha e sai assim da calça um cordãozinho da cor da calça. Mais imperceptível, mas o cliente notou. Falei: escuta, para que esse cordãozinho? Falei: esse cordãozinho também é do nosso engenheiro de processo, né? Para a gente não perder muito tempo no banheiro, a gente abaixa o zíper e com o cordãozinho a gente tira para fora. Aí o cliente falou assim: puxa, interessante, mas como é que põe para dentro? Ele falou: os outros garçons não sei, eu, por exemplo, uso a colherinha. Então vocês tomem cuidado no restaurante que tem o garçom que tem colherinha no bolso aí, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre visão, né? Aquilo que as pessoas acham, né, em qualquer tipo de local, mesmo no trabalho de vocês. Então, o primeiro deles é, por exemplo, vamos imaginar um restaurante pequeno, não do tamanho daquele lá, pequeno. Você olhando um restaurante pequenininho, você vê o dono, você vê o maître, você vê o garçom e você vê o gerente, ok? Aí você pensa o seguinte: nossa, nesse ambiente tão pequeno, todo mundo tem a mesma visão. Mas não. Na realidade é assim: a visão do garçom é receber gorjeta, certo? A visão do maître é que aquele cliente volte. A visão do gerente é não só que aquele cliente volte, mas traga um novo cliente. E a visão do dono do restaurante é abrir outro restaurante. Então vocês veem que num pequeno local, aí vocês vão vendo os negócios de vocês, vendo também que as pessoas têm visões diferentes, tá? Um segundo caso 3 profissionais vão numa concessionária de veículos, ok? Um advogado, um engenheiro mecânico e um programador da Microsoft, ok? Os 3, cada um aprendeu uma profissão diferente, certo? Então eles entram no carro novinho, os 3 juntos, né, e saem. Quando dá 1 quilômetro e pouco, o carro para bruscamente. O advogado já sabe assim: Código de Defesa do Consumidor, nós vamos mover uma ação contra essa concessionária e vamos ver se pega 20% do valor do carro e a gente divide em 3 e começa aquela, né, falar todo aquele palavreado lá. O engenheiro mecânico, já mais modesto, fala assim: olha, se eu abrir o motor e mexer algumas peças, eu acredito que consigo fazer esse carro funcionar. Aí o programador da Microsoft falou assim: não, eu aprendi assim: a gente sai do carro e entra de novo e que o carro tem que funcionar. Que é o boot que vocês fazem no computador, né? Quando parou, travou, né? O que você faz?
Você desliga ele e aí ele volta. Então, as visões são diferentes. Eu vou dar mais um exemplo de visão aí. Uma casa noturna. Então, 3 profissionais vão fechar um negócio numa casa noturna. Okay? Vocês estão lá conversando, tomando uísque. De repente, a luz fica um pouco mais escura e começa uma musiquinha. E começa um show de striptease. Tá? E aquilo vai indo, tal. De repente, a dançarina percebe que tem um banqueiro na mesa, né? Então, os 3 profissionais que estão na mesa discutindo. É um advogado, um médico que ganha melhor e o banqueiro, não o bancário, o banqueiro, dono do dinheiro. Então, ela percebe que tem um banqueiro na mesa e ela, muito esperta, quando falta a última peça, ela sobe em cima da mesa que os 3 estão, aí todos os holofotes se voltam para aquela mesa, né, e fica de costa e tira a calcinha. E todo mundo olhando lá, né, tal, e os 3 assim, querendo que termine logo aquilo. Aí o advogado abre a carteira, pega uma nota de R$50, dá uma cuspidinha e cola na nádega esquerda dela. O médico já pega 2 notas de 50, dá uma cuspidinha e cola na nádega direita dela. E aí todo mundo fica esperando o banqueiro. O banqueiro é o homem do dinheiro. O banqueiro abre a carteira, passa um cartão no bumbum dela e retira os 150. Né? Então, vocês veem que as visões são bastante diferentes. Né? E eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Qual que é a curva do sucesso? Né? Então, ó, o sucesso, né, até os 4 anos de idade é não usar fralda. Esse é o sucesso, tá? Aos 10 anos é ter amigos. Aos 20 anos é fazer sexo. Aos 40 é ter dinheiro. Aí sucesso aos 60 é fazer sexo. O sucesso aos 70 é ter amigos vivos. E o sucesso aos 80 é não usar fraldas, tá? Esse é o conceito de sucesso. Certo? Então, por isso que falar, o que é ter sucesso e tudo mais, né? Aqui dá uma visão, assim, normal do que realmente acontece, ok? Vocês conhecem a história dos 6 cegos e um elefante? Alguém conhece? Tá? Pegaram 6 cegos, né? E puseram elefantes na frente deles, né? E pediram para eles descreverem o elefante. Então, o cego que segurou o rabinho do elefante descreveu o elefante como uma corda, pequena corda. O que segurou a perna, a pata do elefante, né, tentou mexer a pata e tudo mais, falou assim, o elefante é semelhante a um tronco de árvore. Aquele que pegou e foi tentar empurrar o dorso do elefante, a barriga do elefante, falou assim, o elefante é semelhante a uma parede, a um muro. O que pegou a orelha, assim, o elefante é semelhante a um fole gigante. O que segurou no marfim, falou, o elefante é semelhante a uma lança. E o que segurou na tromba, falou que o elefante é semelhante a uma grande cobra. Algum deles está mentindo? Não. Tá? Então, muitas vezes na vida da gente, a gente escuta falar alguma coisa, né? Ou a gente vê com olhos diferentes, tá? Ou para muitas coisas nós somos cegos. E simplesmente não passamos, não vemos aquilo de fato. Tá? Então, tem momentos na vida que a gente precisa fazer uma reflexão se nós estamos nessa vida como participantes ou se nós estamos aqui como observadores. Tá? Tem as 2 situações aí para a gente analisar, certo? As coisas vão acontecendo, né? O mundo mudou muito, né? Principalmente nesses últimos anos, tá? Continua mudando e a gente tem que mudar junto também. Acompanhar aí toda essa tecnologia, né? Que nós vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes, nenhum techniquez, alguma coisa assim de mais de conceitos, né? Mas eu queria também mostrar para vocês o seguinte, quer ver? Comparar a nossa vida, tá? Com os negócios, com o mundo dos negócios, tá? E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte. Um pouquinho aqui. O Jack Welch, né, que foi o CEO da General Electric, da GE,
ele falava o seguinte: nós temos apenas duas maneiras, né, de vantagem competitiva, né? Então, você tem aqui a capacidade de aprender mais sobre nossos clientes, mais rápido os nossos concorrentes, e a capacidade de transformar esse conhecimento em ações mais rápido que nossos concorrentes. Se você não consegue fazer as coisas, o seu concorrente está atuando, tá? E depois você vai ficar só pedindo desculpas. Então, você tem que procurar saber o seu cliente naquele mesmo ponto da visão que eu falei para vocês, tá? Às vezes, você foi treinado com uma visão de alguém que vendia alguma coisa ou locava alguma coisa nos anos 60 e 70. Só que é um público novo agora. Então, você tem que se adaptar a ele. Então, procurar ver, ter uma visão igual a dele, tá? Se o teu cliente é uma pessoa adaptada aos novos tempos, que mexe com tecnologia, então você tem que ver o que realmente ele gosta, para você adaptar alguma coisa mais próximo e poder fazer seus negócios. Então, quais são... Não, o ser humano compra as coisas por dois motivos. Quais são? Não. Por que as pessoas compram? Isso, necessidade e desejo. Só essas duas. Não, mas aí está dentro do... O desejo o prazer está dentro do desejo. Tá? Mas está dentro aí das necessidades aí, ou também do desejo. Tá? Assim, desejo e necessidades são as coisas que fazem com que a pessoa realmente compre. Tá? E aí, nós falamos aí, por exemplo, tem as necessidades básicas, que são essenciais, que precisa mesmo. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu preciso... Minha casa não precisa... Quem fala assim, ó, minha casa não precisa de papel higiênico? Alguém fala isso? Não, é necessidade mesmo, tá? Comida, bebida, né? Então, água, né? Tem também os serviços esperados, que é parte do negócio, né? São aqueles desejados, né? E tem os inesperados, né? Se você, de repente, mostra algum imóvel melhor do que aquele que o cliente estava esperando, é muito bom, desde que seja também dentro do preço que ele imagina ter, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, em cima nós temos aí o ciclo de vida pessoal, né? A ordenada é felicidade, tá? E aqui nós temos, então, a conquista, a ativação e a retenção. Vamos imaginar o seguinte, você paquera, né? Eu vou falar do método convencional da maioria daqui, porque hoje mudou um pouquinho, né? Hoje, já no primeiro encontro, já acontece tudo, né? Mas vamos falar método tradicional. Então, tem a paquera, certo? O namoro, tá? E o noivado. Essa fase é chamada conquista, né? Conquistou. Depois, do noivado ao casamento, a gente chama de ativação. Antigamente a ativação ocorria na lua de mel, hoje não, na paquera já que acontece, né? Mas assim, vamos chamar aqui de ativação. E é interessante que até esse momento aqui, o tratamento entre um e outro é muito singelo. Então assim, ó, fofinho, fofinha, gatinho, gatinha, né? Aí ao longo do tempo, né, quando começa as brigas aqui, os bichos crescem. Aí é cachorro, vaca, cavalo, né? Dá uma mudada um pouquinho, né? Com isso daí, tá? Né? E aí, é assim, dessas brigas, se você reconquista, aí tudo bem. Se não, é o divórcio, tá? Que a gente chama a fase de retenção. Se você, o quanto um segura o outro até o final da vida ou até partir, ok? Então, esse daí é o ciclo de vida pessoal. Aí eu vou mostrar a mesma coisa, só que é ciclo de vida do cliente, tá? Ali nas ordenadas nós temos aí, então, o índice de satisfação dele, né? E aqui a gente coloca aqui a conquista, tá? Que é mais ou menos igual aquela fase paquera e tudo mais. Ativação, retenção, o lifetime é o tempo de vida que ele fica seu cliente. Okay? Então, vou imaginar o seguinte, nós temos aqui
no lugar da paquera, a prospecção, ok? Vocês não têm que prospectar, tá? Depois tem o quê? Né? A seleção, tá? E tem ativação. Ativação no caso que você já consegue fazer algum negócio. E quando chega nessa parte de ativação, nós chamamos de cross-selling ou upselling, é uma venda cruzada ou até uma venda acima daquilo que você estava pretendendo antes. Tá? De repente o cliente quer algo um pouco diferente, pagar mais caro, tudo mais, né? E aí nós temos o seguinte, depois, na parte de retenção, né? Se ele começa a deixar de ser teu cliente, tá? Ou você reconquista ele, ou você perde, tá? Não é muito próximo a vida pessoal, né? A vida dos negócios, a forma que você trata seus clientes, não difere muito do que você faz na vida. Então, nós precisamos tentar entender as pessoas e, para isso, a gente precisa aprender que o tempo é a melhor coisa que existe. Tá? Só que o tempo, no caso, é o seguinte, de você saber domar esse tempo. Você procurar aproveitar esse tempo. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia, certo? Agora, a forma como nós utilizamos essas 24 horas é muito diferente. Tá? E eu fui aprendendo aí ao longo do tempo a como utilizar melhor o tempo. Então, eu fiz 60 anos de idade em dezembro, né? E hoje eu leciono em 6 universidades, 24 matérias de pós-graduação, né? E eu aproveito muito o tempo. Então, por exemplo, hoje eu trouxe aqui 5 títulos dos livros que eu escrevi. Aí o pessoal fala, mas aí você escreve só sobre o segmento? Não, eu escrevi um livro sobre cinema, escrevi um livro sobre manifestações, entendeu? Teve um dia que eu estava olhando o pessoal na rua, eu falei, deixa eu estudar esse fenômeno aí, e acabei escrevendo um livro. Sobre as redes sociais, também escrevi outro livro, entendeu? Então, ou a gente é participante da história, ou é observador, tá? Agora, esse ano, eu devo escrever e publicar 10 livros. É fácil? Não. Só que, por exemplo, no meu caso, para eu conseguir escrever 10 livros e publicar em um ano, eu tenho que, por exemplo, meia hora por dia, pelo menos, ou 1 hora por dia, pesquisar o assunto e decodificar aquilo, escrever, pesquisar bastante. Tá? É muito importante que, se vocês puderem, escrever um livro. Né? Todo mundo tem uma história bonita das experiências que teve. Isso daí pode ser compartilhado com todo mundo. Tá? E a gente merece todas as boas coisas desse mundo. Tá? E dá tempo para fazer tudo. Okay? É só a gente saber gerenciar melhor o tempo. Então, a gente entendendo um pouquinho o que é esse ciclo de vida, né? Dá para a gente aproveitar melhor o tempo, conhecer melhor o cliente, né? Aí a gente saber o seguinte, o que mudou? Antigamente, você tinha a lista telefônica em papel, certo? Depois começou o negócio de mala direta, e você comprava cadastro de uma empresa ou de outra para poder, né, fazer. Hoje não, hoje mudou tudo. Então, a internet entrou nas nossas vidas, tá? Não sai mais. Né? Para vocês terem uma ideia, se você for procurar hoje no Google, a palavra mais acessada do Google, você sabe qual que é? Alguém pode dar um chute? Não. BBB, Big Brother Brasil. É uma porcaria. Mas é o seguinte, se você... É a palavra é a palavra em moda, entendeu? Então, se você linkar alguma coisa de produto aí com o BBB nesse momento, talvez seja um momento de você fazer mais divulgação. Olha só que interessante. A internet, só voltando um pouquinho aí da história, até 1965, o Brasil era mais carta, então correio que dominava aí bastante. E em 65 o governo criou a Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações, para pelo menos interligar as grandes cidades e as capitais. Tá?
Em 72 começou aquele modelo da Telebrás, que no caso de São Paulo era Telesp, Rio de Janeiro Telege, assim por diante. E esse modelo vigorou até 1998, quando houve a privatização das telecomunicações, certo? A parte de celular, ela começou no Brasil em 92 pela Eco, pela Rio 92, no Rio de Janeiro, e em 94 em São Paulo. Okay? Em junho de 95 nós tivemos acesso à internet. Tá? É muito recente, né? Mas você vê que está na vida de vocês, está dentro dos smartphones, né? Agora, olha só que interessante. Em 95, pouca gente tinha site aqui no Brasil, né? Pouca gente sabia mexer com alguma coisa. E nessa época, eu peguei e montei um pequeno site de até eu pedi para a Sheila me ajudar aqui. Um site cultural sobre quadrinhos, né? Quadrinhos, vocês sabem que é gibi. Alguém sabe que é gibi ou não? Tá, então. E eu sou um aficionado por gibi, desde criança. E os gibis que me ajudaram a ler, escrever, entender, ter ideia de início, meio e fim, todas essas coisas assim, tá? Depois eu vou mostrar a cara do site aqui chama Gibiraro, né? E no começo eu falei, mas quem que vai assistir, quem que vai ter sei lá, querer entrar no site que eu não consigo divulgar, por exemplo, ok? O que vocês fariam, por exemplo, para... É lógico que você vai falar para os amigos, né? Você vai falar para os amigos, os parentes e tal, mas vocês concordam que ainda é pouco para divulgar o site, né? Aí eu coloquei uma frase no site, né, que era assim, não existia o Google ainda, estava começando. Eu coloquei assim, os gibis podem ser lidos por pessoas de sexo masculino ou feminino. Porque quando começou a internet, a palavra mais usual para o pessoal entrar era sexo, que era curiosidade, entendeu? Nas revistas não tinha, não sei o que, então a pessoa queria ver mulher pelada, queria ver sacanagem, entrava e colocava na internet lá sexo e ia pesquisar lá. Mas aí ele caía às vezes no meu site, entendeu? Só por causa dessa palavra. E começava a ver. Então hoje o site tem 215 mil visitas, né? Ainda é pouco, né? Mas assim, ele tá uma coisa legal. Eu montei uma pequena editora para produzir meus livros e de outros amigos também, consigo publicar a partir de 100 exemplares. Então hoje, em 7 anos, eu estou com 130 títulos, faço para professores da USP, professores de outros locais também, poetas e tudo mais. E também, como eu leciono em Angola também, no Instituto Superior Tecnológico de Angola, eu estou produzindo livros de professores de lá também. Tá? E vocês veem que a internet hoje é algo assim fantástico. Eu fui fazer projetos, por exemplo, para Filipinas e para as Ilhas Maurício, porque o pessoal me achou via internet, entendeu? Na parte de consultoria, né? Que eu fui executivo de grandes corporações, como American Express, Grupo Telefônica, e eu tenho minha consultoria voltada a projetos de call center há mais de 10 anos. E gosto muito do meio universitário também. E sempre eu falo para os alunos o seguinte, aproveita bem o tempo, porque o tempo é um recurso escasso e não renovável. Ele acabou, né? Então, no meu Facebook, eu entrei, né, pus meu perfil, aí no instantinho chegou a 5 mil, que é o limite, né? Então hoje eu acabei abrindo um outro perfil ali, que tem uns 700 mais ou menos, eu tenho que dar uma olhada para não ficar duplicado, né? E o Twitter é muito interessante. Eu hoje não tenho utilizado o Twitter, mas quando eu tinha escrito esse livro aqui sobre redes sociais, eu falei, acho que eu preciso fazer um Twitter. Eu fiz um Twitter. Só que quando você faz um Twitter também, você não é conhecido por ninguém, certo? Até você fala para alguns alunos, você fala para amigos e tal, mas nem todo mundo utiliza. E no caso específico, olha só que interessante. Eu fui descer o metrô aqui na Paulista, há 2 anos atrás, e eu vi um indoor, aquele outdoor, dentro do metrô. E estava escrito assim, vestibular Uniban, agora é Anhanguera. 22 campos na Grande São Paulo. Aí eu tuitei assim,
Marketing da Anhanguera. Plural de campus é campi. Favor corrigir. Nossa, num instantinho eu estava com 2.000 seguidores. Num instantinho. E aí eu estava passando na Paulista também, porque o escritório é lá, e vi um buraco, alguém tinha que colocar até um pedaço de cabo vassoura para ninguém cair, né? E aí tirei uma foto com o celular, mostrando a Paulista, né? Na época o prefeito era a Kassab, né? E eu coloquei assim, os buracos na Paulista continuam e o prefeito Gilberto nunca sabe. Nossa, aquilo num instantinho assim, eu já estava com uns 6.000 seguidores. Vocês veem que eles vão passando, né, para as coisas assim. Então, é muito interessante assim, o fenômeno de divulgação com que você faz as coisas, né? Então, você tem que saber aproveitar esses momentos, ver o que está acontecendo, né, e fazer bom uso. Porque nós somos visitantes, né, nós somos viajantes do tempo e do espaço, e nesse momento nós caímos aqui, né, num mundo que já existe há um tempão, certo? Logo outras pessoas vão habitar esse mesmo local, né, ou outras gerações, certo? Então a gente tem que saber fazer um bom uso realmente desse tempo, tá? Aí, o que está acontecendo hoje? Está difícil vender, pessoal? Está difícil locar? Vocês acham? Olha a resposta aí, tá? Hoje o que acontece? Excesso de empresas similares. Vocês podem ver até que esse imobiliário é quase tudo igualzinho. Até o jeitão da mesa, o jeitão do atendente. Quando você liga no telefone é o mesmo jargão, tá? Empregando pessoas similares. Parece que você pegou alguém que já veio da outra imobiliária, né? Que tiveram uma educação similar. Então, só tem colegial, tá? Você também, só tem colegial também, tal. Estudante de escola pública, estudei. Executando funções similares, tendo ideias similares, então não lê mais do que aquilo, não vai buscar novas ideias, tal, né? E produzindo coisas similares, com preço similar e qualidade similar. Aí quando você fica igualzinho a todo mundo, né, fica mais difícil vender, certo? Então, olha bem essa frase, tá? E começa a fazer alguma coisa diferente, para que as pessoas te enxerguem como algo diferente. E não adianta falar assim, eu pus uma orquídea bonita, agora vai todo mundo vir comprar aqui. Não, não é assim também. Tem que ter uma série de coisas, tá? Não é só o cafezinho também, mas principalmente o bom atendimento, né? Então, na verdade é o seguinte, todo mundo tem aí, dentro de si, uma grande pérola. Tá? E essa grande pérola, que tem que ser... está dentro de vocês. Vocês são uma concha, certo? Que tem essa ostra dentro, tá? Essa pérola bonita, tá? Que precisa ser lapidada, né? Só que às vezes a gente deixa o tempo correr, né? E essa ostra demora muito. E o concorrente, né? E as pessoas vão se diferenciando. Então é muito importante que você consiga fazer isso daí o mais rápido possível, tá? Então nós temos que ser relevantes por quê? Hoje, tudo é recomendação. O pessoal está recomendando você? Está recomendando a sua imobiliária? Está recomendando você como pessoa? Por quê? Se tiver, você está relevante. Senão, você está na mesmice. Tá? Então, alguém não concorda com isso daqui? E agora, né? Vamos ver um pouquinho mais de visão. Do lado de lá, nós temos pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas. Vamos falar primeiro as pessoas mal-sucedidas. Primeiro, acham que tem direito, né? Dever nunca, mas acham que tem direito, tá? Guardam rancor, tá? Culpam os outros ou as circunstâncias, criticam, falam de pessoas, desejam mal secretamente, né? Escondem informações e, que mais? Exaltam azedume. Isso é pessoas mal-sucedidas, tá? Eu tenho certeza que vocês estão todos do lado de lá, tá? Então vamos falar o seguinte, pessoas bem-sucedidas, gratidão, tá? Que mais? Sabem perdoar, né? Se responsabilizam pelos erros próprios, parabenizam,
falam acerca de ideias, querem que os outros vençam, partilham a informação, não guardam só para si e transpiram alegria. Tá? Então, se você está ora aqui, ora lá, chega aquele momento seguinte, vamos tentar pegar tudo aquilo que é de lá e trazer para cá. Tá? É difícil? Não. Se você ler todo dia isso daqui, você vai ter um jeitão de voltar. Agora, se você não guardar isso daí só debaixo do travesseiro, não vai adiantar nada. Tá? Olha aqui que o Mahatma Gandhi, né, falava, não precisamos apagar a luz do próximo para que a nossa brilhe. Espero que vocês tenham gostado aí né? Imagina. E aqui, pessoal, eu coloquei o seguinte, motivação, ó, tá vendo? Com motivação você vai longe, tá? Se a gente coloca um leão atrás de vocês, né, vocês vão correr bastante. Tá? E outra coisa, mares calmos não fazem bons marinheiros. Por quê? Ele vai fazer só aquele trivial e tudo mais, né? Agora, ele vai ser um bom marinheiro quando? Quando ele pega mares violentos e consegue sobreviver, tá? Vocês já ouviram aquela palavra céu de brigadeiro? Já. O que é céu de brigadeiro? Aquele azul lindo. Por quê? O brigadeiro está velhinho já, está aposentado, ele não quer turbulência. Ele quer aquele céu assim bonito que ele vai, né? Esse é o céu de brigadeiro, tá? Mas bons pilotos não pode ser céu de brigadeiro. Bons pilotos tem que ser de avião, né? Tem que ser aquele tempestade, tem que ter sempre alguma oscilação aí, tá? E na vida da gente, pessoal, vocês nunca têm tempestades na vida de vocês? Na empresa? Tá? Tem mar violento também? Tem. E tem que se adaptar a esse tipo de coisa, tá? Então, aqui eu só coloquei assim, o uso da tecnologia que a gente tem aí, várias coisas, a gente pode substituir. Hoje, o bem mais difícil que está sendo usado hoje é a água. Tá? O grande segredo da água vai ser dessalinizar a água do mar e trazer. Esse vai ser o grande futuro. Quem enveredar por esse caminho aí vai se dar bem aí, tá? Outra coisa, tem muita empresa, até imobiliária, que você liga lá, imobiliária tal, diz que 1 para financeiro, 2 para não sei o quê, 3 para não sei o quê, 4 para não sei o quê, 5 para tomar água, 6 não sei o quê. E depois não é atendido por ninguém. E volta de novo lá, liga não sei o quê, tá, essas coisas, né? Então, assim, no horário de funcionamento, pessoal, procura alguém atender, tá? Então, eu coloquei mais ou menos esse outdoor aí para mostrar que nós somos muito importantes. A pessoa quer escutar a gente, quer escutar URA, né? Então, esse é um finalzinho. Eu queria ver, eu posso contar, tá cheio de mulheres aqui, posso contar uma piadinha aqui, mas está dentro do contexto, tá? Leve, tá? É assim. Aula de matemática, né? A professora chega e começa a explicar subtração. E fala assim para os alunos. Tem um galho de árvore, né? E tem 3 passarinhos no galho, tá? Eu dou um tiro e mato um. Quantos ficam? Aí 3 professores, 3 passarinhos, né? Ela fala, dou um tiro e mato um. Aí todo mundo, 2 professora, né? Tal. Aí Joãozinho falou assim, eu não concordo. Fala, por quê? Porque você dá um tiro, né? E mata um, né? Mas os outros 2 fogem, então não fica nenhum. Para não ficar aquela situação ruim, a professora fala assim, olha, a sua conta está errada, mas o seu raciocínio está certo. Aí Joãozinho falou assim, professora, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela pode. 3 mulheres vão a uma padaria e pedem sorvete de palito, tá? Uma morde, a outra lambe e a outra chupa. Qual das 3 é casada? Aí a professora fica assim, puxa, então que morde deve ser sem experiência, que lambe não sei o quê. Eu acho que a casada é a que chupa. Fala, não, professora, a casada que tem aliança na mão esquerda, mas o seu raciocínio está certo. Né? Pessoal, muito obrigado.